meus amados! Bem-vindos mais uma vez aqui no canal, para a glória dele. Eu sou a Ju e hoje o tema é muito legal. Ele, na verdade, enche o meu coração de alegria porque hoje eu vou falar de Jonas. Jonas foi o primeiro tema que eu tive para falar aqui no meu canal. Foi o primeiro vídeo que eu fiz, foi falando de Jonas. Ele foi quando Deus me confirmou que eu precisava fazer o canal e levar o evangelho dele. Então esse vídeo enche meu coração de alegria porque hoje eu trago uma extensão daquele primeiro vídeo, que é falando da segunda parte do que Deus falou comigo nesse livro de Jonas. É um livro muito pequenininho. Na minha Bíblia ele tem 2 páginas, mas o ensino que ele traz é muito grandioso, né? E vamos refrescar a memória. Mas antes disso, olha só, deixa teu certinho aí, deixa teu joinha, o teu like, ajuda o meu canal para que a mensagem do Senhor vá ainda mais longe, tá bom? Vamos refrescar a memória um pouco sobre Jonas? Quem foi Jonas? Jonas foi um profeta muito usado por Deus. Chegou um tempo da vida de Jonas que Deus mandou ele lá em Nínive pregar. Ele não obedeceu, ele fugiu para Tarsis. No meio da viagem houve uma tribulação enorme dentro do oceano. Ele foi jogado ao mar, um peixe grande veio e engole ele. Lá dentro do peixe, naquele lugar ruim, escuro, úmido, ele tem um tete-a-tete com Deus. Ele se arrepende de não ter feito o que Deus queria que ele fizesse lá no início. E aí o peixe vomita ele, ele vai a Nínive e há uma grande salvação. Todos se salvam naquela cidade porque dão ouvidos à palavra de Deus. E aí, através de Jonas, aconteceu tudo isso. Só que agora, qual é a segunda parte? A segunda parte que acontece é que Jonas fica irado. A palavra que diz na Bíblia é irado, porque Deus não cumpriu o que ele falou. Como assim, Deus? Porque Jonas, na verdade, sabia o Deus poderoso, maravilhoso, amoroso, o Deus misericordioso que ele servia. Então ele sabia que sim, se houvesse arrependimento, Deus também não ia mais pesar a mão sobre aquela cidade. E talvez por isso Jonas tenha tido medo de ir lá pregar e quis fugir, enfim. Mas o que eu quero falar pra vocês é que a palavra, é baseado na palavra sempre, tá? Que eu faço os meus vídeos com muito temor, lembrando aqui que Jonas, ele ficou irado porque Deus se arrependeu e não quis mais destruir Nínive. Porque ele viu que houve arrependimento, enfim. E aí, nesse momento, Jonas, ele se senta às portas da cidade, assim, no sol. E Deus, muito amoroso com Jonas, faz crescer uma planta. E aí, essa planta tem as folhas muito grandes e ela logo já dá sombra para Jonas, né? No outro dia, vem uma lagarta, um bicho qualquer, e come a raiz ali da planta e as folhas dela secam. E Jonas ficou conduído pela planta. Jonas ficou chateado porque a planta morreu. E aí agora eu vou ler para ti aqui no capítulo 4, no verso 10. Olha que mensagem. Então o Senhor disse: você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse. Ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120.000 pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado, sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? Mas o que me pega aqui, gente, é essa parte aqui, ó. Que embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse, Jonas não plantou, Jonas não regou, Jonas simplesmente usufruiu daquela planta e ele teve mais compaixão daquela planta do que daquelas pessoas lá que ele foi lá, levou a palavra de Deus e houve arrependimento. E aí, por que eu tô fazendo esse vídeo hoje? Porque isso falou muito comigo. Porque nós temos uma tendência enorme a dar valor para aquilo que não tem valor e não enxergar e não cuidar do tesouro que nós temos. Nós temos a tendência de se doer por coisas fúteis, por coisas banais. E nós não conseguimos, muitas vezes, sentir a dor que o nosso irmão está sentindo. E isso é muito importante, a gente abrir os nossos olhos, virar essa chave e mudar isso. Jonas não regou, não plantou e não esperou aquela planta crescer. Deus fez por ele, mas para aquela cidade, ele foi lá e pregou, ele fez algo maravilhoso por aquela cidade. Através da boca dele, foi que houve arrependimento na vida delas. Só que, gente, na nossa vida é exatamente assim. Às vezes a gente não consegue dar valor para o marido, para a esposa, para o vizinho que tá sempre ali nos alcançando, nos cuidando. Às vezes a gente não consegue dar valor para aquele familiar que a gente tá ali conversando, que a gente tá cuidando, que a gente tá levando uma palavra de ânimo para ele. Às vezes a gente tá dando uma palavra para alguém já no nosso subconsciente pensando assim: isso aí não tem jeito.
É a verdade, isso é bem a verdade. E é por isso que essa chave tem que ser virada. A gente precisa sim dar valor pro tesouro que nós temos na nossa mão. Ninguém nesse mundo é desgraçado. Eu acho que essa é a maior ofensa que alguém pode falar para outra pessoa, é chamar uma pessoa de desgraçado, porque isso quer dizer que a pessoa não tem a graça do Senhor, e o que é mentira. Nós temos, todos nós, a graça de Deus sobre a nossa vida. Às vezes a gente não quer reconhecer, às vezes a gente não quer ver, mas a graça do Senhor está sobre nós sim, todo o tempo. Então, todos nós temos, sim, um tesouro maravilhoso na nossa vida. A gente só precisa dar valor. A gente só precisa aprender a olhar com amor e cuidar. Se doer por aqueles que sofrem, sentir a dor do próximo, se colocar no lugar do próximo e começar a ter noção do que é banal, do que é fútil, do que não edifica e dar valor para o verdadeiro tesouro que nós temos. Tem uma frase muito legal que eu gosto de falar sempre, eu ouvi num filme, que diz assim: tesouros não são só ouro e prata, amigo. E esse é o lema da minha vida. O meu maior tesouro eu sei qual é, e ele, dinheiro nenhum pode comprar, pode pagar. E eu tenho certeza que tu também tem um tesouro lindo na tua vida. Só falta tu olhar, tu cuidar. Às vezes pode ser uma pedra bruta, mas Deus já te deu as ferramentas para te ir lapidando dia após dia. Amém? Essa é a mensagem de hoje. Se tu sentir no teu coração, compartilha. Ajuda a mensagem do Senhor ir mais longe, tá bom? Eu te desejo, como sempre, a graça abundante do Senhor Jesus. Um beijo e até o próximo vídeo.